Meus irmãos, com alegria que recebi o convite do irmão Gustavo, do presbítero Gustavo, do licenciado Lucas, do irmão que está na caminhada aí para o pastorado, e com muita alegria, temor e tremor que aceito o convite. E normalmente quando a gente não é escalado lá, então acaba que a gente fica com, se eu não estivesse aqui, eu estaria lá, mas não estaria com um trabalho específico, às vezes um aconselhamento, enfim, mas aí quando o presbítero Gustavo, eu creio que pedindo licença para vocês, me convidou, já dei uma olhada lá e já falei, e eu nunca vim para Jundiaí, primeira vez vim em Jundiaí. Eu sou mineiro, de Itajubá, sul de Minas, e há 13 anos eu estou em São Paulo, fui para estudar, fazer o seminário. Eu estava até comentando, o irmão Lucas também, já tinha falado com o presbítero Gustavo que casei com uma paulistana, e aí os convites vieram mais para São Paulo e estou lá até hoje, 13 anos aí em São Paulo. E a irmã, casada com o presbítero também é lá do sul de Minas, enfim, mas eu sempre ouvi falar desde criança de Jundiaí, gosto de futebol, então se aqui tem nascido, não é tão, o paulista já deu uma caidinha, mas eu tenho boas lembranças do paulista, porque eu sou flamenguista, e o paulista tem um título em cima do Fluminense, isso me deixa muito alegre. Então eu tenho uma gratidão aí à cidade de Jundiaí, porque ganhou aí do Fluminense, que é rival do Flamengo. Mas eu não quero falar de futebol, enfim, o Flamengo não está tão bem assim. Mas com muita alegria que eu estou aqui. A minha esposa não veio, minha filha não veio, porque quem tem criança pequena, eu tenho uma pequenininha lá chamada Valentina, está com 2 anos e 8 meses, e nesse frio aí ela está tossindo demais. As últimas vezes têm sido um pouco mais difíceis, Graças a Deus está bem, mas sempre com alguma febrinha, alguma coisa assim, e nesse frio eu acho que é mais seguro ficar em casa. Mas com muita alegria, muita alegria mesmo, falo com sinceridade. Muito obrigado pelo convite dos irmãos, e com prazer a gente conhece mais uma parte do povo de Deus espalhado. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, os 2 primeiros versículos. Romanos 5, 1 e 2. Nós já cantamos um pouco no tema, nos cânticos, nós já falamos um pouco do que nós vamos pregar aqui. Eu quero fazer a leitura desses 2 versículos, muito embora, normalmente, essa não é a única forma de pregar, mas normalmente a gente prega expositivamente, explorando os textos, versículo por versículo, enfim. Hoje não será exatamente assim, mas eu não quero também ser daqueles que lê o texto e depois fala de qualquer outra coisa dentro do texto, não vai ser isso também. Mas eu lembro que, se não me engano foi ontem, que faleceu um irmão precioso aí para os protestantes, o Tim Keller. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer a literatura desse servo de Deus, pastor presbiteriano lá na cidade de Nova York. Ontem, depois de uma luta contra o câncer, ele faleceu. A gente pode falar de uma outra maneira também, pela graça de Deus, que ele está com o Senhor Jesus Cristo, que ele sempre pregou. E quem pôde ler ali na sexta-feira, o filho dele fez uma postagem onde ele falava da tristeza. Os médicos haviam já liberado para que ele pudesse ir para casa. Ele estava em cuidados paliativos. Eu só sei o que significa cuidados paliativos, porque o meu pai, há 2 anos também, ele partiu para estar com Deus nessas condições. Então a família liberou, o Tim Keller está com seus familiares, e o filho dele, deixando bem claro que, humanamente falando, o pai dele estava passando pelos últimos momentos. E aí o Tim Keller também havia dito que ele queria muito estar com Jesus. Eu quero muito estar com o Senhor Jesus. E depois ele
faleceu. E o Tim Keller, por que eu estou lembrando dele? É porque talvez seja o autor desses mais conhecidos que falava com mais habilidade sobre o Evangelho. Ele é muito inteligente, e é aquele inteligente que não é, porque às vezes alguns são tão inteligentes que você não consegue alcançar a inteligência dele. Ele não é desses não. Ele era um sábio, aquele que falava de verdades profundas, mas de uma maneira que um PhD entendia. E a minha mãe, por exemplo, estudou, que já partiu também para estar com Cristo, estudou até a terceira série e também compreendia. Ele conseguia falar de verdades bíblicas profundas, mas de uma maneira que todo mundo entendia de alguma forma. A verdadeira beleza está na simplicidade. Não é ser simplório, nem simplíssimo, mas é ser simples, de uma forma que uma criança entenda e que um PhD também entenda. Ele tem uma frase que dizia assim: o Evangelho, ele não é o ABC da fé cristã. Normalmente quando a gente fala do ABC, são aquelas coisas que a gente aprende bem no início. Tenta imaginar naquilo que você é bom. Tem coisas que você aprende lá na primeira série, e aí depois você esquece delas, porque agora você quer coisas mais elevadas. E esse aqui é o ABC. Ele dizia: não, o Evangelho não é o ABC da fé cristã. O Evangelho é o A a Z da fé cristã. O que ele queria dizer com isso? Que se você é um cristão de um mês, mais ou menos, você precisa do Evangelho. Se você já é um cristão de uns 3 anos de caminhada, você precisa do Evangelho. E se você é uma pessoa que já tem 30 anos, 40 anos de caminhada cristã, já leu a Bíblia umas 50 vezes, já fez cursos de teologia, o que você precisa? Do Evangelho. O Evangelho não é aquele copo de água que você toma no primeiro dia da fé cristã. É o oceano que você vai se aprofundar todos os dias da sua vida e não vai dar para esgotar o Evangelho. A gente vive num mundo, no mundo que eu digo, no mundo da cultura brasileira evangelical, que diz que para você ser um cristão prateleira de cima, um cristão nível 10, você tem que orar, você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter o Evangelho. Mas só isso não basta, não. Você tem que ter crer em Cristo. Isso é bom, mas não é suficiente, não. Você tem que fazer agora os sacrifícios, começar a colocar o kippá, enfim, várias outras coisas. A gente vive num mundo que diz que para você ser um crente de verdade, você tem que ter Cristo, você tem que ter o Evangelho, mas você tem que ter, para ser realmente daquele, você tem que ser um crente poderoso, você tem que ter algo mais. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo. O que eu preciso no primeiro dia e no momento da minha morte é mais de Cristo, é mais do Evangelho. E não dá para esgotar Cristo, não dá para esgotar o Evangelho. Cristo é aquele, uma metáfora que ele mesmo utiliza, ele é a fonte que você vai precisar beber todos os dias da vida, todos os dias. E não dá para esgotar essa fonte, nunca. Eu quero ler esses 2 versículos aqui, porque ele toca no tema central daquilo que nós já cantamos aqui, daquilo que já foi falado aqui nessa noite, mas eu quero lembrar esses 2 versículos e falar um pouco do Evangelho, relembrar para mim e para você um pouco mais da mensagem que distingue o cristianismo de todas as religiões. Só tem uma religião que é o movimento não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Às vezes eu falava isso para os alunos lá, eles falam: como assim? Todas as religiões que existem são esforços humanos, de cima para baixo. Você sempre vai ter que fazer um sacrifício para agradar a divindade. O único discurso religioso que deixa bem claro que qualquer esforço que eu e você, que nós fizermos, não passa de lixo. E se não for Deus estender a mão para nós estamos perdidos, totalmente perdidos. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos, não em nós, né? Está escrito isso que eu estou falando. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Feche seus olhos. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, ó Senhor, Deus eterno, Pai querido. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, no culto que só a Ti é devido. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder orar, cantar, nos reunir, ó Pai, com o Teu povo para Te adorar. E nós suplicamos, ó Pai, tem misericórdia de nós, transforma as nossas vidas, dirige-nos, ó Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nossos corações, para compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, desperta a cada um de nós aqui, ó Pai, nessa noite, para que possamos, ó Pai, amar mais o Senhor, viver para a Tua honra e Tua glória. Transforma, Santo Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, lembrando então um pouquinho, né, do que é o Evangelho. Essa não é a única forma de explicar, mas é uma das formas de explicar, né, o que é essa mensagem que distingue a igreja cristã de todas as demais igrejas. Eu lembro, a gente poderia começar assim, que existe uma diferença muito grande entre o que a Bíblia diz que eu sou e o que eu acho que eu sou. Repito, há uma diferença muito grande entre o que a Bíblia diz que você é e às vezes o que você acha que você é. Por exemplo, né, uma pergunta que a gente pode fazer: você se considera uma pessoa boa? Essa é uma pergunta. Você se considera uma pessoa boa? E lembrando que sempre quando eu acho que eu sou bom ou acho que eu não sou bom, eu sempre tenho um parâmetro, né? Quem que decide se eu sou bom ou se eu não sou bom? A minha mãe, por exemplo, quando eu era pequenininho, e lá não era Dilcinho, era Juninho, né? Dilcinho sempre foi na igreja, em casa é Juninho, que eu vi os verdadeiros do meu pai, né? E a minha mãe me achava, quando eu era bem pequenininho, que eu era uma belezinha, né? Um santinho. Aí é só deixar a gente crescer e começar a falar as primeiras palavras que a gente vê que não é bem assim. Mas para minha mãe, né, assim como normalmente para as mães, quando a gente é criança, eu era muito bom. Mas quem disse que é a nossa mãe que decide quem nós somos? Né? Às vezes, quando a gente faz uma comparação na média, por exemplo, se eu me comparar com Adolf Hitler, eu acho que eu sou um pouco melhor do que ele. Mas não é essa a comparação. O que decide quem é bom, quem é mau, não somos nós. Não é uma comparação horizontal. E qualquer pessoa com um mínimo de sanidade sabe que não é tão bom assim. E aí a gente pode fazer alguns testes, né? Se a gente, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Se a gente pudesse pegar um pendrive, colocar no nosso coração e pegar toda a nossa história e colocar nesse pendrive. Aí eu peço ali para o meu irmão colocar no computador e passar a nossa vida aqui na televisão. Não só nos momentos que a gente considera bom, mas os nossos pensamentos, desejos, o que a gente já fez na nossa vida sem ninguém estar vendo, a não ser Deus e você. Né? Um dia alguém disse que se fizesse isso comigo, eu queria pegar essa reta aqui, sumir e nunca mais olhar na cara de ninguém. Olha só, nesse teste ninguém passa. Tem outro teste que a gente poderia fazer. Você pega, por exemplo, os 10 mandamentos e vê se você é bom segundo os 10 mandamentos. A gente não é bom, primeiro porque a gente às vezes nem lembra os 10 mandamentos. Então vamos dar um desconto. Vamos pegar o resumo que Cristo fez lá no Novo Testamento. Ele resume em 2. Primeira tábua da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a força. Segundo mandamento, segunda tábua: amar o próximo como a si mesmo. Quem consegue passar nesse teste? Aí algum, de repente, está pensando no fundo, né? Bom, eu já tentei. Quem disse que ao tentar, padrão de Deus é de perfeição? Quem consegue ser bom segundo os mandamentos de Deus? E aí vamos baixar um pouco o teste, né, para ver se a gente passa nisso. Tenta imaginar você criando os seus próprios mandamentos.
Os 10 mandamentos seus. A gente está, hoje é dia 21. Não posso esquecer que dia 23 é aniversário da minha esposa, então não posso esquecer. Não posso esquecer de jeito nenhum. Hoje é dia 21. Lá no início do ano, ou no final do ano passado, a gente sempre faz aquelas resoluções, né, de final de ano e início de ano. Como é que você está nessas resoluções? Comer menos pizza, tomar menos Coca-Cola, vou ler mais, enfim. A gente não consegue passar nem os nossos 10 mandamentos. Eu estipulo os meus 10 e eu não tenho competência nem para colocar em prática no nível da perfeição desses 10. Quanto mais nos mandamentos de Deus. Eu lembro de um pastor batista conhecido, né, o Paul Washer, olhando para o primeiro mandamento, ele disse, aí você faz a sua autorreflexão. Ele disse que não houve provavelmente, nenhum momento na vida dele onde ele conseguiu amar a Deus. Perceba que não é, o mandamento não diz que é para amar a Deus. O mandamento diz que é para amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é aquilo que diz mais profundamente. De toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, ou seja, todo o seu aspecto cognitivo, todo o seu pensamento está 100% em Deus. E com toda a sua força. Quem algum dia conseguiu fazer isso? No nível de Deus, Deus perfeito. Né? Às vezes eu me esqueço. No céu só entra gente perfeita. Deus não aceita imperfeição no céu. Se eu acho que no céu poderia entrar 1 milímetro de imperfeição, 1 milímetro de pecado, então eu esqueci quem é Deus. Deus então Deus teria comunhão com o pecado, que seria uma blasfêmia. Deus não comunga com o pecado. No céu só entra quem está no padrão de Deus, que é perfeição. Quem consegue, pelos seus próprios esforços, ter esse tipo de perfeição? Alguém me perguntou, Lucas estava me perguntando, Nilson, quantos anos você tem? Eu falei, cara, eu estou velho. Aí eu falei, estou com 45. Ele está com 35. Olha só, se fosse possível eu pecar nesses 45 anos, um pecado por ano, eu teria 45 pecados. A Bíblia diz, não do jeito que eu estou falando, mas o ensino dela deixa bem claro que 0,1 pecado já é inferno de fogo. Que Deus não pode comungar com nada de pecado. E eu, obviamente, não pequei em pecado, nem por ano, nem por dia, nem por hora. Então, só para a gente lembrar da seriedade, para entender a boa nova, a gente tem que entender primeiro a má nova, a má notícia. A má notícia é que nós, por nós mesmos, estamos totalmente perdidos. Não é isso que o mundo diz. O mundo diz que nós somos bons, né? O Jean-Jacques Rousseau, né, dizia que o homem nasce bom, a sociedade é que é corrompida, a sociedade é que corrompe o homem. Ué, mas a sociedade é formada por homens? Como assim? Né? O mundo diz, né? Ouça a voz do teu coração. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. São discursos completamente antagônicos. Então, voltando então para o nosso ponto, né? Nós não conseguimos. Por nós mesmos, nós não conseguimos. E a Bíblia deixa bem claro que Deus é um Deus santo, e como um Deus santo, Ele não comunga com nenhum pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode nem contemplar o mal do pecado. Deus, além de santo, Ele é um Deus justo. E diferente do STF, Ele não aceita suborno. Deus é um Deus justo e a sua justiça vai ser aplicada. Ponto. Ele não comunga com absolutamente nada de erro e de pecado. Ele não vai chamar o inocente de culpado e nem o culpado de inocente. Deus é um Deus justo. Deus possui vários atributos, sua santidade, tudo que Ele faz é santo. Ele é justo. Agora imagina só. O que um Deus justo faz com pessoas como nós? Perceba que nós estamos lembrando algumas verdades centrais.
Deus é santo, Deus é justo, nós nascemos em pecado. E aí eu lembro de uma outra verdade, antes de deixar o discurso um pouquinho mais leve, mas vamos entender o peso primeiro. As crianças foram para lá, então aqui só tem adultos. Eu vou exagerar, tá? Daqui a 100 anos, nenhum de nós mais está aqui. Todos concordam comigo. A não ser que você ache que vai viver. Eu não vou viver 145 anos. Eu creio que o mais novo ou mais nova aqui tem pelo menos uns 18, sei lá. Eu acho, talvez, ninguém vai viver. Mas vamos estudar, daqui a 100 anos, ninguém mais está nesse mundo. E o que um Deus santo, um Deus justo, faz com pessoas como eu e como você? A Bíblia diz que o pecado é uma dívida impagável. Nós somos devedores impagáveis. A Bíblia diz que o pecado é um crime. Todos nós aqui, biblicamente falando, nós somos naturalmente criminosos. O que um Deus faria se olhasse só para isso? Com pessoas? Faria com pessoas como eu e como você. Graças a Deus, a mesma Bíblia que diz que nós somos miseráveis pecadores, nós nascemos no pecado. A mesma Bíblia que diz que Deus é santo e justo é a mesma Bíblia que diz também que Deus é misericordioso. E na sua misericórdia, eu lembro de um irmão, vocês já estudaram isso, só vou repetir rapidamente. A ideia por detrás da palavrinha misericórdia é uma palavra composta, miséria e córdia de coração. Então é o coração de Deus voltado em compaixão para a nossa miséria. Quando nós falamos, tem misericórdia de mim, ó Deus, nós estamos pedindo para que Deus volte o seu coração para a nossa miséria em bondade e compaixão. Na misericórdia, Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Eu mereço ser condenado. Deus é misericordioso e na sua misericórdia, por motivo dele, não eu, ele não me condena. E a Bíblia diz também que além de misericordioso, Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus gracioso. Se na misericórdia Ele não nos dá aquilo que a gente merece, na graça Ele nos dá aquilo que a gente não merece. Eu não mereço ser perdoado, mas Ele me dá gratuitamente o perdão. Eu não mereço ser salvo, mas Ele me dá graciosamente a salvação. Nesse momento, perceba, nós estamos lembrando aqui, nós somos miseráveis pecadores, Deus é Deus santo e justo, mas graças a Ele, Ele também é um Deus gracioso e misericordioso. Esse é o momento em que nós falamos assim, bom, então está resolvido. Como que Deus pode nos salvar? É só Ele exercer a sua misericórdia, a sua graça e Ele nos salva. Mas alguém um dia me ensinou que não é exatamente assim não. Existe um dilema aqui para ser resolvido, não por nós, a gente conseguir resolver. E nem para Deus, porque não é um dilema, mas existe aqui um problema para ser resolvido. Eu quero ilustrar isso aqui da seguinte maneira. Vou usar o exemplo, o presbítero Gustavo, que me deu uma carona. Imagine só, terminando daqui a alguns minutos, o pastor disse que eu posso pregar bastante, né? Calma, vou tentar exagerar muito não. O presbítero Gustavo, daqui a alguns minutos, termina aqui, a gente conversa, faz uma selfie, toma um cafezinho ali. Em algum momento, vamos supor, eu não estou pedindo não, tá, por favor, não é uma indireta não, mas ele me dá uma carona até ele me dá uma carona assim como você me deu até a estação, para que eu possa voltar para casa. E vamos supor que nesses algumas centenas de metros da igreja até a estação, em algum momento ali, em alguma curva, nós somos parados por 2 ladrões, param o carro. Por algum motivo eles me poupam, mas quase que arrebentam nosso irmão presbítero Gustavo. Pela graça de Deus, ele continua com vida. Ele vai para o hospital, ele se recupera, os bandidos são pegos e eles vão ser julgados.
chega o dia do julgamento. Você está diante do juiz, presbítero Gustavo, sua esposa e os advogados. Os ladrões, quase assassinos, e assassinos que queriam matar, mas graças a Deus não mataram, e os advogados. Dá-se início à sessão. E aí o juiz passa a palavra aos assassinos, eles se levantam e falam mais ou menos assim: seu juiz, nós realmente estávamos num dia infeliz, nós temos consciência do que nós queríamos fazer. Não sei do que nos chegou a morrer, porque nós queríamos que ele morresse mesmo, mas, preste atenção, nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos. O juiz fala: estamos sendo sinceros? Sim, nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos. Sabe o que o juiz faz? Ele diz: vocês estão perdoados, podem ir embora. Pergunta, e aí, preste atenção, essa é uma pergunta que só o cristianismo tem que lidar. O espiritismo tem um outro sistema de salvação, que não salva nada. O shintoísmo, todos os ismos que existem, o existencialismo, todos os ismos que existem, eles lidam com perdão e salvação de uma outra maneira. Só o cristianismo tem que enfrentar essa pergunta. Primeiro, antes da pergunta do cristianismo, eu pergunto para vocês. Eu queria que vocês pelo menos dessem algum tipo de resposta. Como que você classificaria esse juiz? Justo, injusto? Você gostou desse juiz? Quem aqui gostou da atitude desse juiz? Eu não gostei. Eu acho que vocês também não gostaram. E a pergunta: por que não gostaram? Porque basicamente ele deixou de exercer exatamente. Essa é a ideia. Esse juiz é um juiz injusto, frouxo, errado, não confiável. Por quê? Ele não exerceu a justiça. Ele perdoou, entre aspas, mas não exerceu a justiça. Agora vem a pergunta. De novo, é uma pergunta que só cristãos têm que quebrar a cabeça para responder. Como que Deus pode salvar pessoas como eu e como você? Criminosos, pessoas que têm uma dívida impagável, e não ser considerado o juiz do nosso exemplo? Essa é a pergunta das perguntas. Nós chegamos à conclusão que nesse exemplo, com Gustavo, esses assassinos, eles pediram perdão, foram perdoados. Nós não gostamos desse juiz, por quê? Porque ele foi injusto, porque ele não aplicou a justiça. Como que Deus pode salvar pecadores, criminosos, egoístas, como eu e como vocês, como nós, e ele não ser considerado um juiz mau como esse juiz, por exemplo? Essa é a pergunta das perguntas. E a resposta: a cruz. A resposta é a cruz. Como assim? Deus, quando decide, Deus deixou bem claro lá em Gênesis e em outros livros, que o salário do pecado é a morte. Se existe pecado, vai morrer. Vai morrer. Ponto. Só que, e se Deus não decidisse salvar, ele não estava errando em absolutamente nada, porque Deus não erra. Mas Deus, lá em Gênesis mesmo, de 3,15, ele disse, Gênesis 3,15, quero ler rápido com vocês e chegando ao final da nossa mensagem. Gênesis 3,15 é o próprio Deus que decide nos dar uma promessa para a gente confiar. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti, ele está falando com a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. O que mais? Entre a tua descendência, ou seja, entre a descendência da serpente e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher,
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma linguagem metafórica, né? Mas que deixa bem claro que ali a humanidade estava sendo dividida. Agora existe a linhagem da serpente e a linhagem do filho da mulher. O filho da mulher que vai vir lá na frente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Embora a serpente vá sangrá-la. É uma metáfora para falar da obra de Cristo. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo matou a serpente, matou a morte com a sua morte, embora ele fosse sangrado. Mas a morte não teve e não tem e nunca terá a última palavra sobre o Senhor Jesus. É Jesus que mata a morte com a sua própria morte e ressuscita. Quando Deus decide salvar o ser humano, Ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos. Ele não mudou as regras do jogo. Esse juiz, nosso exemplo, ele, embora tenha perdoado, entre aspas, por que eu digo entre aspas? Porque não é um verdadeiro perdão. Mas ele abriu mão da sua justiça. Deus nunca abriu mão. A resposta àquela pergunta, como que Deus pode salvar gente como a gente? Como alguém disse, né? Nós, lá no fundo, nós não somos flor que se cheira, longe da graça de Deus. O que nos separa desses criminosos aqui, do nosso exemplo, é só uma coisa: a graça de Deus. Porque se não for misericórdia, a graça de Deus freando, transformando, freando a minha pecaminosidade, transformando o meu coração de pedra num coração de carne, eu sou, e você também é, capaz de fazer as piores coisas do mundo. Como que Deus pode perdoar a gente como a gente e Ele continuar sendo um juiz confiável? A resposta é a cruz. Como assim? Na cruz, Deus exerceu a sua justiça, não em nós, mas em Cristo. Na cruz, Deus manifestou e saciou a sua santidade em Cristo. Não existe de nós, porque a gente não tem condição disso. Na cruz, ao mesmo tempo, Deus foi misericordioso, não com Cristo, conosco. E na cruz Deus foi gracioso, não com Cristo naquele momento. Ele moeu o seu filho. Ele foi gracioso, não com Cristo, mas conosco. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Se nós morrêssemos, não ia adiantar nada, porque o nosso sacrifício é imperfeito. Deus só aceita perfeito. Ele olha lá do alto e não vê ninguém, não há um justo nenhum sequer. Então Ele mesmo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é Ele mesmo, na pessoa do Filho, que vem, o justo para morrer por injustos, o santo para morrer por pecadores, o perfeito para morrer por imperfeitos, o imaculado para morrer por nós. E lembrando que Ele foi, para que nós não fôssemos abandonados eternamente, Ele foi abandonado durante um tempo. Ninguém consegue entender aquelas palavras de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se na comunhão da Trindade não existe imperfeição, e nunca existiu mesmo, percebamos a gravidade. Para que nós não fôssemos abandonados, o Filho unigênito foi durante um tempo abandonado, para que nós nunca fôssemos mais abandonados. Quando Deus decide salvar o gênero humano, Ele salva de uma forma perfeita, sem negociar nenhum dos seus atributos. Ele foi santo, Ele foi justo, como sempre foi, Ele manifestou misericórdia, Ele manifestou graça, e por isso Ele pode nos salvar. Perceba que isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Mas quanto mais pela graça de Deus nós adentramos nessas verdades, e essas verdades adentram a nossa vida, nós somos transformados. Se alguém tem dúvida se um crente pode perder a salvação, e aqui não estou falando de arminianismo, calvinismo, não, eu estou falando das Escrituras.
É impossível que Deus volte atrás em uma das suas decisões. Você acha que Deus, que enviou o seu filho, agora, né? Demorei para casar, depois tive filhos bem depois, né? Filhos de uma filhinha, Valentina. Eu nunca daria Valentina por nenhum de vocês. Assim como vocês nunca dariam o filho de vocês por mim. Claro que não. Mas se eu desse, eu creio que eu nunca morreria por vocês a princípio, a não ser que Deus movesse no coração. Eu creio então, né, pela minha esposa, pela minha filhinha, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, no máximo. Se eu não fosse, né? Porque às vezes eu posso ser tão covarde, talvez nem por eles. Mas num dia bom, num dia de coragem, talvez por eles. Mas eu acho que por vocês não, e eu imagino que vocês morressem por mim não. Mas mesmo que eu morresse com um sacrifício imperfeito, o que Deus fez conosco é muito, está além da nossa imaginação, da nossa compreensão. Mas aquilo que é possível compreender já é suficiente para deixar a gente com lágrimas nos olhos, ajoelhados em adoração. Deus enviou o seu Filho perfeito para morrer por gente como a gente. É isso que a gente deve cantar mais. É isso que a gente deve ler mais. É isso que a gente deve pensar mais. Nas crises que a gente tem, marido com a esposa com o marido, com os filhos, na igreja. Se Deus nos perdoou, é possível um perdão entre nós. Só por isso e nada mais. Essa é a única mensagem que nos sustenta nos dias difíceis, que gera gratidão nos dias mais maravilhosos. Eu lembro que duas coisas despertam muito em nós aí a raiz da nossa fé. Estou falando dos momentos de sofrimento e da morte. É o grande proteste. Porque quando você está sofrendo muito, e quando você vê alguém que você ama muito sofrendo e com a possibilidade bem grande de morrer, a não ser se for milagre, ou quando você experimenta o medo da morte, essas bobagens nossas do dia a dia dissipam totalmente. Ciência é uma bênção, mas no momento do sofrimento da morte não fala nada, fica quietinho. Dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro que é pecado, mas o dinheiro é uma bênção. Mas no momento da morte, dinheiro fica quieto e não fala absolutamente nada. Amigos são uma bênção, mas na hora que o bicho pega, primeiro, ficam poucos. E o máximo que esses poucos podem fazer por você, e que já é muito bom, é te abraçar e chorar. Porque ter muitos amigos no momento da morte não vai te ressuscitar. A única mensagem que faz diferença no tempo e na eternidade, na saúde, na doença, na morte, é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Que diz que em Deus a gente tem tudo o que a gente precisa. O problema é que eu estou pregando isso daqui, eu acredito nisso. Só que talvez hoje à noite, talvez alguma coisa que eu veja aqui na volta, no metrô, no trem, me disperse disso. Talvez amanhã cedo, não é que eu vou esquecer, que eu vou deixar de crer, mas as coisas do dia a dia, como nós ouvimos vozes todos os dias, a gente abre o celular, as imagens nos levam para outra coisa. As crises na família, alguma notícia do trabalho, alguma crise em algum outro lugar, tira a gente do foco. E aí, graças a Deus, foi o próprio Deus que inventou isso. Domingo após domingo, nós estamos na igreja para ouvir o Evangelho de novo e para Deus calibrar novamente o nosso coração. Amém. O que eu preciso, o que nós precisamos é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo todos os dias e para sempre. Eu não preciso de mais nada a não ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais nada, nada. Mas é sem graça. Não, você acha que é sem graça, você não entendeu nada. Sem graça é outras coisas. Mensagem de autoajuda, livros inteligentes. Os livros do Tim Keller, de novo, eu quero ler. Mas eles só são úteis na medida em que eles estão sintonizados com a palavra de Deus. Eles falham. Os melhores livros humanos falham. O único livro infalível, o espelho,
que vai mostrar o quão feio nós somos e o quão bela é a obra de Cristo na cruz, e é uma beleza que nos redime. Se eu preciso de perdão, em Deus eu tenho perdão. Se eu preciso de um novo perdão, e eu vou precisar todos os dias, nele tem. Se eu preciso de um recomeço, nele eu tenho um recomeço. Mas pastor, o senhor não sabe, o senhor não me conhece, o senhor não sabe o quanto eu já pequei. Bom, eu imagino que eu sou igual a você. E Deus sabe o quão você é. E Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a nossa injustiça. Perdoar os nossos pecados e nos transformar todos os dias, resolver o problema da nossa vida. Que essa igreja, que nosso irmão Lucas, que pela graça de Deus, daqui a algum tempo, no tempo de Deus, vai ser colocado na caminhada pastoral, que na verdade você já está pastoreando, né? Que todos vocês, presbítero Gustavo, os homens, as mulheres dessa igreja, a mesa de direção, as crianças, né? Como é bom ver criança na igreja, né? Como é bom que essa igreja, no tempo de Deus, crescendo muito, crescendo pouco, o grande crescimento é o crescimento em fé. É vocês crescendo em encanto em relação a Deus. É Deus que sabe se vai ter 100 pessoas, 300 mil, ou se vai continuar tendo 50, 70. É Deus que sabe. Que o mais importante é a fé de cada um de vocês, o dia a dia de cada um de vocês. Que essa igreja continue caminhando, pregando o Evangelho de Cristo, e cada um dos membros chorando junto um com o outro, se alegrando um junto com o outro. Quando vocês errarem, e vocês vão errar, como todo mundo erra, vocês vão se esbarrar às vezes, né? Que haja perdão, que haja recomeço, mas que Cristo continue sendo a grande alegria, o grande amor de cada um de vocês e no coletivo da igreja. Que Deus os abençoe, que Deus opere cada vez mais a alegria no coração de cada um de vocês. Vou pedir para o meu irmão.